Sejam bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou Dan Torres. A importância do sono para resultados na musculação. Eu já falei aqui no meu canal, em diversos vídeos, sobre a extrema importância do sono. E ele faz parte de um dos 3 pilares mais importantes para se obter bons resultados nos treinos, né? Então, além do sono, que é o tema de hoje que eu vou falar, também tem um treino e a dieta. Além desses 3 pilares mais importantes, tem outros 2 também, que pouca gente fala, mas são muito importantes, que é a correta ingestão de água e também os baixos níveis de estresse, que eu também vou estar falando um pouco sobre isso, a influência deles de forma, seja positiva ou negativa, durante os treinos, aí vai depender do seu sono. Para começar, eu já vou lhes avisar que a hipertrofia muscular ocorre principalmente durante o sono. Bom, só daí já dá para entender a extrema, grandíssima importância do sono. Eu vou iniciar falando dos hormônios responsáveis por dormirmos melhor, e são vários. O primeiro deles que eu vou falar é a melatonina, também conhecida como hormônio do sono. Ela começa a ser produzida na ausência de luz, ou seja, mais ou menos por volta das 19 horas, dependendo se é verão, inverno, dependendo do país, condições climáticas, né? O pico de ação dela, né, o maior pico de ação dela é entre 2 e 3 da manhã. E aí depois ela vai caindo e continua até por volta de 5 ou 6 da manhã. O próximo hormônio da lista é o GH. Ele também é responsável por ganharmos massa magra e também reduzir gordura corporal adiposa, pois uma maior produção dele faz com que tenhamos esses 2 benefícios de forma simultânea. Então, para você ver a grande importância dele, né? GH o nome em inglês é Growth Hormone, né? Que é hormônio do crescimento. O pico de GH é das 23 às 3 da manhã. Mas é importante nós dormirmos um pouco antes, por volta das 22 horas. Porque geralmente quando a gente vai dormir, até a gente chegar no sono profundo, demora por volta de 1 hora. Então se você dorme às 22 horas, você vai pegar um sono profundo por volta das 23. Então aí você consegue pegar essa fase principal, né, de produção de GH. Tem pessoas que falam que isso não tem problema, porque são pessoas conhecidas como noturnas, né? Porque nós temos as pessoas diurnas, vespertinas e noturnas, ou seja, a pessoa ela tem mais energia, disposição num desses períodos do dia. Porém, mesmo que ela seja uma pessoa noturna, não tem como negligenciar isso, porque há milhões de anos a produção de GH é nesse período ou por volta desse período. Então não adianta a pessoa falar, não, eu vou dormir 2, 3 da manhã, porque eu me sinto muito bem até esse horário, e aí depois eu durmo bem e acordo lá pelas 11 da manhã, meio-dia. O que vai ocorrer é que ela vai perder esse pico de maior produção de GH, que é das 23 horas às 3 da madrugada, conforme eu falei para vocês. O próximo hormônio da lista é a testosterona. Quando dormimos melhor, aumentamos a produção desse hormônio, que também é responsável pelo ganho de hipertrofia e redução de gordura corporal adiposa. Agora eu vou falar do hormônio cortisol, mas que nesse caso, quanto mais baixo, melhor. Quando dormimos bem, reduzimos a produção desse hormônio. Reduzindo a produção desse hormônio, isso faz com que tenhamos menos estresse. E tendo menos estresse, isso
vai impactar no rendimento dos treinos. E outra coisa, o estresse, ele é um catabolizador muscular, né? Então, assim, mesmo, vou dar duas situações. Você dormindo mal, você vai aumentar o cortisol. Então, mesmo que você não tenha estresse ou muito estresse no dia seguinte, durante o treino, antes do treino, enfim, você já vai ter uma predisposição maior naquele dia a perder massa magra. E mesmo que você tenha dormido bem, mas você teve estresse antes do treino ou até mesmo depois do treino, isso também vai fazer com que você perca massa magra. Afinal de contas, conforme eu falei, o cortisol ele é um catabolizador muscular. Então, quanto menor a produção dele, melhor para nós em todos os sentidos, não somente com relação à questão de hipertrofia, redução de gordura corporal adiposa, mas estamos falando aí de saúde mental e também emocional. Por isso que a redução dos níveis de estresse é um dos 5 pilares para nós termos resultados na musculação. O sono faz com que o seu corpo descanse bem e te deixa mais forte e resistente, e quando você descansa bem, você recarrega completamente a sua energia e disposição. E estando com mais energia e disposição, isso fará com que o seu treino renda muito mais, porque você irá aumentar a carga de peso e ou as repetições. Ou seja, o seu treino vai ser mais intenso. E mesmo que você só aumente a carga, né, mas não aumente as repetições, ou mesmo que você só aumente as repetições e não aumente a carga. E isso fará com que você aumente o volume load. Porque se você está aumentando a carga de peso e ou repetições, consequentemente vai aumentar o volume load. Eu já falei em alguns vídeos, diversos na verdade, vídeos aqui do canal, sobre o volume load. Mas resumindo, é o número de séries versus o número de repetições versus a carga. Então, você descansando bem, estando com mais energia à disposição, você aumentando a carga de peso e ou as repetições, isso vai dar um volume load maior. Então vamos supor, 4 séries de 10 repetições vezes 10 quilos, dá 400 quilos. Se você fizer 4 séries de 11 repetições e de, vamos supor, 15 quilos, vai dar um volume load maior. Isso eu estou falando só de um exercício. Aí você soma aí esse exercício mais uns 5, 6 ou 7 que você fará durante o treino. Então, ao final do treino, o seu volume load, o que seria de, vamos supor, 3 toneladas, se você dormisse mal, dormindo bem, de repente você chega, por exemplo, a 3 toneladas e 500 quilos, o que é muito melhor. E isso vai fazer com que você tenha mais hipertrofia muscular, porque quanto maior o volume load, mais resultados você terá com relação à hipertrofia muscular. Durante o sono, liberamos os hormônios grelina e leptina, que também fazem com que você ganhe massa magra e queime gordura corporal adiposa. Grelina dá fome, leptina dá saciedade. Quando dormimos bem, nós conseguimos equilibrar esses dois hormônios. Quando dormimos mal, a produção da grelina sobe e da leptina desce. Isso vai fazer com que ocorra um desequilíbrio entre esses dois hormônios. A alta produção de grelina vai lhe dar muita fome. Isso vai fazer com que você coma muito mais, principalmente alimentos hipercalóricos, né? Comer coisas que não são saudáveis. E isso vai fazer com que você ganhe gordura corporal adiposa e não tem vantagem nenhuma, né? Por isso a importância, né, do equilíbrio desses hormônios. Quando dormimos bem, ficamos mais focados. E quando dormimos mal, ficamos mais distraídos. Isso ocorre porque quando dormimos mal, aumenta a produção do hormônio cortisol, que é o hormônio, conforme eu já falei, responsável pelo estresse, né? E esse estresse faz com que a gente diminua o foco.
esse aumento de foco irá girar durante o treino, porque irá também aumentar o foco interno. E durante o treino temos duas possibilidades de foco. Temos o foco externo, que é o foco no movimento, no peso, na contagem, nos detalhes referente ao que a gente está olhando em volta da gente na academia. E temos também o foco interno, que é o foco no músculo que está sendo trabalhado. E assim você acaba ativando mais o músculo, e isso fará com que ele seja mais estimulado à hipertrofia, e aí os resultados serão muito melhores. E a outra coisa muito importante quando se fala em sono, e é obviamente a mais importante, ou vamos dizer, uma das mais importantes, que é a quantidade de horas que você dorme e a qualidade das mesmas. Então a quantidade de horas varia um pouco de ser humano para ser humano, se é criança, adolescente, adulto, idoso, mas vamos pensar no público adulto, tá? É na média de 7 a 9 horas. Então vamos botar que a média mesmo é 8, tá? Então, você dormindo 8 horas é o melhor dos cenários, lógico. De repente você não consegue dormir 8 horas devido à correria do dia a dia, às vezes você dorme um pouquinho mais tarde, acorda um pouquinho mais cedo, mas ok, dormindo 7 horas e meia, 7 horas, você já vai ter ótimos resultados e disposição durante o dia para qualquer coisa, inclusive para o treino. E tem a qualidade das horas, porque de nada adianta, vamos supor, você dormir 8 horas ou até mais, 9 horas, e você acordar várias vezes na noite para ir no banheiro, ou acordar do nada porque teve insônia, ou até mesmo acordou só uma vez, mas de repente você acordou essa uma vez e levou 1 hora, 2 horas para voltar a pegar sono. Então, esses dois fatores, quantidade de horas e qualidade, são importantíssimos. E para finalizar, tem mais duas coisas importantes. Para ter melhores resultados na musculação, além de dormir bem, tem outros fatores. Eu fiz um vídeo, clica aqui do lado, ó, que se chama Os 8 Fatores Limitantes com relação aos seus objetivos na musculação. Clica aqui que você vai descobrir várias coisas importantes e que vão agregar muito, muito para você obter o máximo de performance possível, seja hipertrofia muscular, queima de gordura corporal adiposa, ganho de resistência, força, entre outros fatores. É um vídeo bem legal e bem importante para você. E agora eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, dá aquela moral, né? Isso ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho do YouTube para vocês ficarem sempre por dentro das novidades que eu preparo com tanto carinho e atenção para todos vocês. Então já sabem, né? Vamos que vamos para cima?